Sabe o que é o Mindrico? Quando, nas vésperas do planeta do Manuel das Festas, da protetora dos gargantistas e da do André, o terraiozinho ancho do casal grande jordou para o ninhou, desculpa, não era bem isto que eu queria dizer. O que eu queria dizer era apenas isto. Quando, em novembro de 1970, Sua Excelência, o Sr. Almirante Américo Tomás, se deslocou à Vila de Minde para inaugurar o Museu Rocameiro, foi oferecido ao Sr. Presidente da República um almoço cuja ementa foi a seguinte. Se me dá licença, eu passo a lê-la. Para passar à cruzadeira, Gaivo a filho da Santinha, Crestas, navega a Abidis, Veneso com filho do Troia e genro da Bia, Capaizinhos com linhas tintas e sogro do Manuel Lico, os Marialvas do Verdelho Ancho, Arpias, os do Natal Almirante, Marcos da Umbelina na A Dargem, as de Santo Amaro de Vista Baixa, sobre Doboleiros, Zé Vieira, os de Almoster, os de Santa Clara e Capuchas do Casal Médio, filho da Matildes, João da Garota. Durante esse almoço, o Sr. Presidente da Junta da Freguesia, o Sr. Lourenço Coelho Anjos da Silva, saudou a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, nos seguintes termos. Sr. Presidente da República, Excelência, os charales jordam nas guias os Joões de Vali, perto do coceiro do Pareirol do Toquim Roque Cameiro, terraizinho que mirantou a borboleta no ninhou e cardeta dos mais anjos. Os charales estão de se lhe tirar os jones, como imoteados, por jordarem à sua lareira Vossa Excelência, o Covano Superior, Marinha de Mirantarda do Camões. Neste moinho da fonte, erguemos o da Marinha, a Vossa Excelência, na piação dos charales do Ninhou, charales que tanto polem a do pai Adão, como engenham o neto. Piamos a Ninhou. Que o ancho treme terras não seja teodorinha para Vossa Excelência. Que as terrugens do Camões se jordem cada vez mais cópias. Ora, até aqui tudo estaria certo e correto, e era normal e natural, se os senhores espectadores tivessem percebido alguma coisa do que se disse até agora, não é? Mas é natural que não tenham percebido. Mas eu passo a traduzir, se me dão licença. Ora, quando nós dissemos há pouco que íamos passar à tosadeira, isto queria dizer que íamos mostrar coisas para meter na boca. A tosadeira é a boca, de tosar, mastigar, triturar. Depois temos o gaivo à filha da Santinha, caldo de galinha à antiga. Depois temos as crestas. Crestas são as coisas quentes para comer. Navega a Abidis, navega é bacalhau. Depois temos o Veneso com o filho da Troia, genro da Bia, que é arroz de frango com presunto. O Veneza é o arroz de Veneza, como se dizia, não é verdade? Capazinhos com linhas tintas e sogro do Manuel Lico. Isto é feijoada à portuguesa com chouriço, etc, não é verdade? Depois temos os Marialvas do Verdelho Ancho, são mariscos, claro. Arrepias são os frios, arrepias, é como é natural, não é verdade? Temos os do Natal Almirante, os do Natal são os perus Almirante. Marcos da Umbelina, na A Dargem, é lombo em assadeiras de barro. E depois as de Santa Amaro, de Vista Baixa, são presuntos de barrancos. Quer dizer, Vista Baixa é a carne de porco. É natural o porco. Para fuçar baixa à vista, claro. Depois, sobre a de boleiros, são os bolinhos, na verdade, os doces. Temos Zé Vieira, os de Almoster, os de Santa Clara, Capuchas de Casal Médio, são vários doces. São tarteletas de ananás e laranja, são tortas de chocolate, são papos de anja, etc., na verdade. Temos filho de Matildes, são outros doces, na verdade. O João da Garota é o cafezinho, claro, nem podia deixar de se comer, porque eu não disse há pouco que um é o do Timor e outro é de Santo Tomé, porque há café de Timor e de Santo Tomé. Isto tudo estava datado por Ninhou, Minde, a véspera do planeta do Manuel das Festas, da protetora dos gargantistas, do André, que já ouviram ao princípio, isto é a data, que é pura e simplesmente Minde, 21 de novembro de 1970.
Ora, faltava traduzir o discurso que foi feito pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia à Sua Excelência o Sr. Presidente da República. Dizia assim a tradução: Sr. Presidente da República, Excelência, a população de Minde mostra a sua alegria pela inauguração do Museu Roque Gameiro, consagrado a um dos seus filhos mais ilustres. Os mindericos sentem-se orgulhosos por receberem na sua casa Vossa Excelência, Supremo Magistrado, espelho da pátria. Neste pergaminho saudamos Vossa Excelência na linguagem simples dos mindericos, que tanto cavam a terra como procuram outras fontes de riqueza. Dizemos em calão: que Deus proteja Vossa Excelência, que a nossa pátria se engrandeça cada vez mais. É que tanto a emenda como a saudação foram escritos em minderico. É a altura de perguntar mais uma vez: sabe o que é o minderico? Pois vai saber. O minderico é um calão que se fala em Minde. Mas é absolutamente indispensável que saiba também o que é Minde, onde fica Minde. Pois é isso que vamos fazer em primeiro lugar: mostrar-lhe Minde e dizer-lhe onde fica Minde. Pois fica precisamente na encosta da Serra da Aire. Pertence ao concelho de Alcanena, distrito de Casal Médio, isto é, Santarém, província do Ribatejo. A freguesia tem cerca de 5.000 habitantes, não só na vila, mas ainda nos lugares de Covão do Coelho e Val Alto. De Covão deriva o nome de covanos e covanas, dados aos homens e às mulheres. Daqui por diante, outros termos ouvirão na piação de Ninhon ou Calão de Minde, sempre que seja oportuno. Minde tem por orago Nossa Senhora da Assunção, cuja imagem se venera nesta classe de Francisco Vaz, ou seja, a igreja, fundada em 1130 e ampliada 500 anos depois. Dom Manuel da Aguiar, antigo bispo de Leiria, chamou-lhe a Sé das Serras. Na realidade, a igreja matriz é um suntuoso templo de uma só nave, com altares de rica talha dourada, com belas imagens como esta de Santana e Nossa Senhora. Nas paredes laterais da Pedra d'Era Ancha ou altar-mor, há painéis de azulejos que representam a Anunciação, a Visitação, a adoração dos pastores e dos Reis Magos. Mais recentes são o púlpito ou de Belém e o coro que assenta sobre duas colunas de mármore branco. A Senhora Dona Valentina Chavinha guarda ciosamente esta imagem em marfim de Nossa Senhora da Conceição, única coisa de valor que resta do hospício dos monges arábicos, aqui construída em 1773. Católicos praticantes, os mindericos conservam abertas ao culto não só a igreja matriz, como a capela de Santo António e esta de São Sebastião, que segundo parece teria sido construída no reinado de Dom Duarte, portanto no século XV. A data que vimos deve ser referente a qualquer reconstrução. A parte antiga de Minde tem recantos muito curiosos e pitorescos, com as suas ruas estreitas e varandas floridas. Nesta casa, mesmo no coração da vila, na Praça Alberto Guedes, nasceu a 4 de abril de 1864 Alfredo Roque Gameiro. Para esta rua dá a janela do quarto onde o mestre veio ao mundo. Quiseram os charales mindericos homenagear o seu ilustre conterrâneo, fundando aqui um museu onde se guardam algumas recordações e trabalhos do mestre. No piso inferior estão expostos alguns objetos de interesse regional. Um antigo tiar manual e uma cozinha reconstituída ao gosto da época do nascimento do artista. No andar superior vemos um letreiro que diz: aqui era o quarto onde à luz desta candeia nasceu o pintor Roque Gameiro. O escultor Barata Feio moldou a mão direita do artista, que aqui aparece pintado por Abel Manta. Uma aguarela representando sua mãe fez com que o artista recebesse uma medalha de ouro do Salão de Paris. Estes fatos serviram ao grande aguarelista para criar a sua espantosa coleção de ilustrações originais para as pupilas do Sr. Reitor de Júlio Diniz e que figuraram neste museu graças à amabilidade da Fundação Carlos de Gulbenkian. Para que dizer quem são, se as personagens nos aparecem aqui tão expressivas, tão reais?
Algumas baiucas ou parreirais, quer dizer casas de Minde, foram construídas sob desenho de roca gameiro, como a que vimos, ou esta ainda, a Casa Açores, em estilo antigo português e que pertence à família do ilustre artista. Fica localizada no Largo Justino Guedes, onde se ergue um monumento a este irmão da roca gameiro, a quem desta forma Ninhom ou Minde quis prestar merecedora homenagem. Neste mesmo largo existe um coreto, dos poucos que felizmente ainda não foram demolidos. Fabricar mantas e depois ir longe de Minde negociar com qualquer negociante por essas feiras foi sempre um negócio dos mindericos. Ainda hoje e sempre, covanas e covanos, homens e mulheres, fabricam menísias, mantas em tiares manuais. Depois com as de Guimarães, tesouras, e com as de Manco, cardas, as mantas são acabadas antes de lhes serem cozidas as cigalhas ou franjas. Aqui também se fazem os brinjeis ou, se quiserem, os alfonges. Hoje é por processos modernos e com custosa maquinaria que se faz a cardação e penteação das lãs e fibras que abastecem o mercado interno e se destinam também à exportação. É das máquinas de fiação que a lança em bobinas, novelos ou meadas. Os fios são tintos nesta secção. Secos em estufas. E lavados nestes tanques. Esta fábrica de malhas que vemos agora é o verdadeiro exemplo da tenacidade, do engenho, do espírito negociante dos mindericos. Em 19 anos, precisamente, passou de modestíssimas instalações, apenas com uma máquina de malhas manual, um pequeno bobinador de 6 furos e uma máquina de costura, para um edifício próprio, onde se empregam cerca de 250 pessoas. Está apetrechada com a mais moderna maquinaria, tem um refeitório e em breve será construído um bairro para os seus operários. Fabrica mantas regionais e as suas malhas e fios são vendidos no continente, ilhas e ultramar. Têm justificado orgulho em terem chegado ao que são hoje, mas não esquecem nunca como começaram. Outra das atividades de Minde é o tratamento e curtimento de peles. Elas são rapadas, lavadas, curtidas, esticadas,
tintas, e secas para serem utilizadas nos mais diversos fins. Um deles é a fabricação de luvas, que é uma das importantes secções desta fábrica, cuja produção é praticamente quase toda colocada no estrangeiro. Com uma rapidez impressionante, a indústria de malhas desenvolveu-se de tal forma que isso justificou plenamente o aparecimento de uma empresa construtora de máquinas têxteis. A fábrica ocupa em 2 pisos uma área coberta de cerca de 1.100 metros quadrados, emprega 157 operários, tem um importante e moderno equipamento e a sua produção é facilmente colocada tanto no país como no estrangeiro. Em 1970 foram construídas mais de 70 unidades num valor superior a 9.000 contos. Conjuntamente, está em instalação um departamento de fabrico de agulhas para máquinas retilíneas, que é um dos 12 existentes no mundo, e que se destinam não só às unidades da sua própria produção, como ao abastecimento do mercado interno, podendo ser ainda exportado todo o excedente. Quando estiver em plena elaboração, a fábrica produzirá 50.000 agulhas por dia, no valor de cerca de 45.000 contos anuais. Dos 9 tipos de máquinas inteiramente fabricadas em Minde, mostramos apenas estes 2 que chegam para ajuizarmos da sua perfeição e alto valor técnico. É de esperar que num futuro próximo, a maioria das 60 fábricas de malhas que existem em Minde e que empregam aproximadamente 1.500 operários estejam equipadas com máquinas de fabrico nacional. Esta é a capela privativa do infantário que, graças à ação da Casa do Povo, está a funcionar através das obras sociais do Ministério das Corporações. Infelizmente, as irmãs concessionistas não têm espaço para albergar mais do que 50 crianças, que aqui são tratadas com os maiores cuidados, desde que entram às 8 da manhã até regressarem às suas casas pelas 18 horas. Aqui na Praça 14 de Agosto, onde se realiza todos os sábados o mercado de Minde, é instalado no último domingo de julho a Feira de Santana. Daí, em Minderico, qualquer feira ter o nome de A de Santana. Vende-se tudo. Balhadeiras saias, balões sapatos, berlicas camisas, cardosas calças, chavequeiros chapéus, 5 pontas lenços, marialvas gravatas, perneiras piugas meias, charnecos móveis de madeira.
É só trocar o neto, ou seja, comprar, e jordar para o parreiral e levar para casa. Mas não foi só na indústria que houve progresso em Minde. Abriram-se novas ruas, construíram-se novas casas e belas moradias, onde se vive com todo o conforto. Neste edifício funcionam o Cineteatro, a Casa do Povo e o Posto Médico das Caixas de Previdência. E agora que já viram Minde, já sabem onde fica localizada esta simpática vila e que já sabem também quais são as suas principais atividades, vamos finalmente saber o que é o Mindrico. E para isso contamos com a presença do Sr. Lourenço Coelho Carvalho, que nos vai falar precisamente dele. Dele, Calão, Mindrico e Vila. O Mindrico é um vocábulo que tanto se refere ao calão como ao natural de Minde. O calão parece que foi oriundo de frases arrábidos que habitaram em Minde um hospício construído por ordem de Dom João V em 1773. Por imperativo de comercialização a que os frades por vezes se dedicaram e por dificuldades de se entenderem sem que pessoas estranhas os percebessem, tê-los iam levado à criação desta linguagem tão característica que se enraizou de tal modo neste povo que ainda hoje é utilizada com frequência em idênticas condições. A expressão mais alta deste calão é sem dúvida utilizada nas relações comerciais, sendo de realçar o uso constante que se emprega nos diversos negócios e muito particularmente nas transações realizadas em feiras e mercados. Ouçam que é realmente interessante alguns termos e frases, mas cuidado, pois no final desta piação trilharemos uma do gaivo com balhelhas e maltesão copo. Não perceberam, pois não? Aí vai a tradução. No fim desta conversa, vamos comer uma galinha com batatas e um bom vinho. Ora, pois muito bem, para nos continuar a falar do Mindrico e para nos explicar mais vocábulos, para nos dizer mais frases como esta engraçada que acabaram de ouvir, vamos ouvir novamente neste programa o Sr. Lourenço Coelho da Silva. Ele vai nos falar do Mindrico. Ora, vamos ouvi-lo. Ora, diga-nos o que é o Mindrico, Sr. Lourenço Coelho da Silva. Bem, o nosso calão tem realmente pormenores muito engraçados. Mas o pormenor mais curioso é que em Minde não se ensina calão. Em Minde não se aprende calão em escola nenhuma. Naturalmente que, como acontece quando se começa a ensinar uma criança a falar, simplesmente se lhe ensina pai, mãe, tia, madrinha, etc. Não vamos ensinar-lhe as palavras todas. A criança, quando começa a balbuciar as duas palavras, começa realmente a falar, vai ouvindo as outras pessoas e fala tudo. Claro. O mesmo acontece realmente com o calão e Minde. Nós, na mesma altura, começamos a saber chamar pão ao pão, chamamos-lhe simultaneamente cinqueto ou folha da costa, não é? Cinqueto. Cinqueto ou folha da costa é realmente o nome que em calão tem o pão. Por exemplo, carne. A carne é pelota. Mas se quisermos entrar mais no pormenor, temos pelota de vista baixa, como o senhor há pouco referiu, que é realmente a carne de porco. O porco anda sempre com a vista baixa, não é? Claro. Mas ainda na carne de porco há ainda mais especialização, há ainda mais pormenor. Porque, por exemplo, o enchido, a chouriça, é feita de uma maneira geral com carne de porco. Mas a chouriça também tem um nome especial, um nome próprio de calão. São linhas tintas, já estava a falhar a memória. São linhas tintas realmente. Exatamente. Se nos queremos referir a carne
de cabrito é salta que tepa. Claro. E assim sucessivamente. Se queremos, por exemplo, fazer uma referência a uma mulher bonita que passa, quem é que não faz elogios, quem é que não faz referências, não é? Diremos que é uma mulher, uma cubana cópia. Mas se essa rapariga, se essa senhora tem, por exemplo, um físico atraente, e se na verdade é uma senhora, a toda a acessão da palavra, inclusivamente uma senhora de porte fino, uma senhora realmente como digo, a toda a acessão da palavra, é realmente uma senhora à altura, nós diremos que é uma cubana cópia ancha. Quer dizer, o seu termo está mais consentâneo com as suas virtudes naturais. Mas se quisermos fazer uma apreciação total da senhora, também podemos fazer. Porque aqui em Minde, tudo, não há nada que não tenha realmente o seu nome próprio, o Calão Mindrico. Por hipótese, né? Se quisermos continuar a falar dessa senhora, se quisermos referir-nos, por exemplo, ao cabelo. O cabelo são os arraiolos. A cabeça é a caturra. Os olhos são os mirantes. Os dentes são os jões de vali, ou a pinhoada. As orelhas são os cações, estão sempre a caçar. Ouvem aquilo que ouvem e ouvem aquilo que não ouvem, não é? A boca é a tosadeira. O nariz é talha-mar. O pescoço é o grangueleiro. Os ombros são os aguentos. Tudo isto tem nomes próprios, mas realmente nomes que estão bem aplicados. Isto não foi feito por acaso. Se pensarmos um pouco, encontramos os significados. Com certeza, não é? Os braços são os cruzeiros. As costas, os cortiços. Os seios são os carrasquinhas. A barriga, a tafona. As pernas são as Santa Amaro ou o João das Penhas. Os joelhos, os caçadores, etc, etc. Os pés, por exemplo, são os catrunhos, assim sucessivamente. Temos realmente um calão bastante completo, a tal ponto que às vezes até se dão casos curiosos. Por exemplo, na antevéspera do Natal, eu recebi um cartão de boas festas em Calão Mindrico. Há uma pessoa de Santarém, ele vai perdoar-me, eu vou talvez referir a sua modéstia, o Sr. Dr. Miguel, que podemos dizer que é o Toquim da Piação do Minhou. Toquim, em Calão Mindrico, é professor. E o Sr. Dr. Miguel, há 40 anos que anda a compilar elementos que se relacionam com o Calão Mindrico. Estou convencido que em Portugal é hoje a pessoa que mais sabe do Calão Mindrico. Saberá talvez mais que qualquer Mindrico do Calão Mindrico. E na antevéspera de Natal, o Sr. Dr. Miguel mandou-me o seguinte cartão, que eu vou aproveitar, se me dá licença. Casal Médio, Planeta do que só mirantando. Caro Xaral e Cópio Carnanchano. Neste papelão vingança, gambiado pela do Pinto Lopes, que o José do Grego lhe jordará em Gâmbia, faço Federicos, que o planeta do terraizinho judaico, Jorge Cópio, para o Carnanchano Xaral e seus cardetas. Eu, Baracho do Casal Médio. Naturalmente tenho que traduzir, É evidente, porque o senhor também não percebeu, nem ninguém percebeu. Não? Uma ou duas coisas. Eu vou traduzir. Santarém, 23 de dezembro de 1970. Caro Xaral e Cópio Carnanchano. Caro homem de Minde e grande amigo. Neste papelão migança, neste cartão reduzido, gambeado pela do Pinto Lopes, escrito numa caneta, por uma caneta, e que o José do Grego e que o Correio lhe ajudará em Gâmbia e lhe entregará pessoalmente, faço Federicos, faço fotos, que o planeta do terraizinho judaico, que o dia do Menino Jesus, portanto, que o dia de Natal, Jorge Cópio para o Carnanchano seja agradável, seja feliz para o amigo e seus filhos. Eu, Baracho, eu, notário de Santarém. Claro que
tive que responder ao senhor Também em Mindrico, não é? De maneira que dizia eu, Ninhou, antevéspera do planeta do terrazinho judaico. Minde, antevéspera do dia de Natal. O charal jordou a penhoada, copiamente, ao mirantar o minho da fonte do baracho encho do casal médio. Eu sorri-me quando recebi o seu cartão em Calão Mindrico. E jorda pelo mesmo achega e envia-lhe pelo mesmo correio votos de que o encho treme terras, que Deus seja benévolo para o Toquim-encho da piação do Nhou. Toquim-encho, porque Toquim é professor. Encho da piação do Nhou, visto, como disse há pouco, em meu entender, ele é o homem que mais percebe de Calão Mindrico. Pois então, ouvimos dois habitantes de Minde, dois mindricos, falar sobre o mindrico homem e o mindrico calão. Mas não sei se já repararam com toda a certeza, nos problemas que vimos anteriormente, que há uma terceira pessoa aqui presente. Essa terceira pessoa não é de Minde, é o Sr. Rogério Fernandes Venâncio, mas é uma pessoa que há 25 anos convive com os mindricos. Portanto, conhece-os profundamente, sabe muito bem quem eles são, como reagem, como é o seu calão, e exatamente isso que nós pretendíamos saber. Qual a sua opinião sobre o mindrico calão e o mindrico homem? Muito bem. O mindrico calão, tal como se diz, não é um idioma, não tem as suas formas verbais completas, não se desenvolve perfeitamente, vive de substantivos e de adjetivos ligados por uma ou duas formas que se podem tornar formas verbais. Mas também não tem uma expressão absolutamente concreta, perfeitamente definida. Para conhecer um calão mindrico é preciso viver em Minde. O mindrico, subtil como é, sabe muito bem contornar as dificuldades, rodear os obstáculos. Assim, para lhe dar uma noção de como é a ginástica mental dos mindricos adentro e é na presença do seu calão, se eles têm um problema que se desenvolve num conjunto de três pessoas, três indivíduos, e se o assunto se trata na roda, muito bem, tudo vai falando perfeitamente. Mas se a partir de um determinado momento há uma questão que só a dois interessa, quer dizer, se eles pretendem pôr à margem do conhecimento do terceiro esse assunto, eles arranjam formas próprias, sugestões, analogias, e é assim que eles, aos poucos, vão alargando o cabedal do seu calão mindrico. Não tem paredes, pode ser ilimitado o calão mindrico para os mindricos ou para quem vive dentro de Minde. Bom, e já chegamos ao fim do programa e eu vou-me despedir, mas desta vez, se me dão licença, vou-me despedir em calão mindrico. Desculpem, desta vez não traduzo. Espero que depois desta conversa toda e desta explicação consigam perceber alguma coisa daquilo que eu lhes vou dizer. Eu vou ler porque ainda não estou muito forte em mindrico. Covanas e covanos, estou cópio junto da de Alhandra, mas são as de Bandarra, porque já é fusca e vou deixar ninho. Espero que tenha chegado aos vossos cações ou tenham penetrado alguma coisa da nossa piação com estes charales cópios. E agora dou às do João das Penhas e vou jordar para o casal grande. Boa noite.